meus irmãos, meus amigos, graças a Deus estamos aqui novamente tratando desse assunto que aparentemente parece difícil, mas quando você não se faz negligente, a palavra de Deus, você cresce na graça e no conhecimento e Deus te orienta em tudo. Então, na dependência do Senhor, irmãos, a Bíblia torna-se um livro simples de se entender. Se você não for na dependência de Deus, nunca você vai entender este livro sagrado. Ontem nós tratamos do capítulo 6, verso 6, e hoje nós vamos falar, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus. Nós vamos ler o verso 6 novamente, do capítulo 6 de Hebreus, e explicar nesse dia o que ele está tratando aqui. Vamos lá? E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Vimos isso ontem. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Amanhã nós vamos ver e o expõe ao vitupério. Hoje nós vamos ver, de novo crucificam o Filho de Deus. Como você estuda a Bíblia? Muitas pessoas estudam de maneira errada. O que ocorre? Se Jesus teve sua ascensão aos céus no ano 33 aproximadamente, se Paulo escreveu sua última carta a Timóteo no ano 67, nós temos em torno de 35 anos. Então o livro de Atos, ele tem mais ou menos os 35 primeiros anos do cristianismo aqui na Terra, de história do cristianismo aqui na Terra. É o único livro histórico, o livro de Atos. Então você não pode usar isso em uma semana. Os escritores, os leitores do apóstolo, a quem o escritor de Hebreus, a quem esta carta foi direcionada, você acaba entendendo pelas terminologias do livro, cultos, costumes, as festas, os sacerdócios, etc. Você percebe que foi escrita aos judeus. Aos judeus crentes. Nós estávamos no período que aqueles crentes judeus, os firmes, permaneciam olhando para Cristo. Só que os crentes fracos, eles começaram a querer voltar às práticas do judaísmo. Práticas essas que ainda estavam em evidência na época. E eles não estavam conseguindo resistir. E os que não eram crentes, só eram crentes de nome que estavam no meio, esses deserdaram de vez, que é o que o autor trata aqui nesse capítulo. Ele mostra os 3 tipos de crente. Ele faz uma interrupção quando ele foi falar de Melquisedeque, e ele menciona os 3 tipos de crente: o crente fraco, salvo; o crente firme, salvo; e o crente de nome, perdido, não é salvo. E ele termina com um juramento e volta para Melquisedeque, e ele vai entrar no capítulo 7, que nós não vamos entrar amanhã ainda não. Nós vamos mostrar depois a história de Melquisedeque. Então o que estava ocorrendo? Os crentes estavam querendo voltar à prática do judaísmo. Seria um escândalo total. Se ele mostra que o judaísmo caduco já não podia mais prevalecer, se o cristianismo era muito superior ao judaísmo, como eles iriam voltar? Se eles entenderam que Cristo era o Salvador, que nós vamos ver lá no capítulo 10, aqueles que pisaram o sangue do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Qual a sentença? Lá no capítulo 10 ele vai dizer: horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Aqui ele chega agora a dizer assim no versículo 6, eles crucificam de novo o Filho de Deus. Ontem nós vimos, é impossível que eles sejam renovados ao arrependimento. Porque se eles já ouviram tudo, agora vamos repetir para ver se você frisa bem, eles foram iluminados. Olha agora se você já entendeu o que ele estava falando com perdidos. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados provar o dom celestial. Nós mostramos que ser iluminados, Jesus morreu e veio iluminar o mundo todo. Provar o dom celestial, a graça celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, todos os perdidos, então todo mundo participante. Provar a boa palavra de Deus. A boa palavra de Deus, quantas pessoas provam e gostam, mas nos passam pela regeneração final, do arrependimento. E as virtudes do século vindouro. E aí ele diz, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Ele diz, é impossível que os que passaram por tudo isso, se outra vez recaíram, voltaram, saíram de banda, não eram salvos. Aí João diz, saíram de nós porque não eram de nós. É a parábola do semeador. 3 sementes, eles não são salvos.
Só uma que corresponde à vida eterna, só uma que corresponde à salvação, só aqueles últimos que realmente se converteram. Ele mostra aqui agora, ele diz, porque é impossível, tudo isso que eu li. Aí ele diz, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. O que pode ser feito por uma pessoa dessa? Que ouviu tudo, participou das bênçãos celestiais, não era salvo, agora diz não. Esse tipo de pessoa às vezes ficam anos na igreja. Já disse, um desviado é diferente de um que ficou na igreja e não era salvo. Um desviado, ele sente quando ele ouve a palavra, quando alguém o exorta, ele quer voltar. É o caso do filho pródigo. Mas uma pessoa que viveu a vida inteira na igreja, que nunca foi salvo, não tem efeito. Ele diz, não pode ser renovado para arrependimento. Agora ele vai completar o porquê que não pode. Aí ele diz, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus. Esse tipo de pessoa crucifica novamente o Filho de Deus. Como não vai haver uma segunda crucificação, como Cristo não vai morrer novamente na cruz do Calvário, o autor está dizendo, é impossível salvação para esses. Eles tiveram todos os benefícios e disseram não, é impossível. Eles não perderam a salvação. Eles nunca foram salvos. Eles brincaram de ser crentes. Eles brincaram de frequentar a igreja. Eles brincaram com a escola bíblica dominical. Eles brincaram com o Filho de Deus, que nós vamos ver amanhã, expõe ao vitupério. Eles brincaram com as coisas sagradas. Eles disseram não, recair, a palavra que vem da raiz apostasia, apostenai, que vem da raiz mostrando que é sair de banda, saíram de lado, nunca foram salvos. Aí entra o termo de João, saíram de nós porque não eram de nós, nunca foram nossos irmãos em Cristo. Então o verso não fala sobre perca de salvação, o verso está falando de pessoas que nunca foram salvas. Até porque o verso 9 ele volta. Mas de vós, ó amados, agora eu estou falando com os crentes, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ele volta a falar com os salvos. É bem diferente. Amanhã nós vamos ver sobre o vitupério. Eles crucificam o Filho de Deus novamente. E amanhã eles o expõem ao vitupério, à gozação, à brincadeira. Não faça isso. Não deixe Satanás te enganar. Se entrega a Jesus Cristo. Se você é membro de igreja não é salvo. Cuidado. Salvo é quem passou pela regeneração verdadeira. Mas eu já fui batizado. Batismo não salva. Batismo não pode salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, aqueles que passaram pela regeneração verdadeira. Você realmente é um salvo? Você realmente foi transformado pelo sangue de Jesus Cristo? Ou você está cambaleando? Querendo sair de banda, está no recair aqui, para ser tontas, que não significa pecado, mas significa sair de lado, apostatar da fé. Tome cuidado. Hoje é o dia da salvação, tome sua decisão. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela oportunidade de falar do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade de falar da salvação que só através do Teu Filho Jesus Cristo. Alimenta, ó Deus, cada um ouvinte, cada pessoa que está assistindo, que eles possam divulgar, ó Deus, levar a mensagem a mais pessoas. Que o Teu nome somente seja glorificado. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.